A paz e bem, salve Maria Santíssima. Estou aqui, né, no aconchego do meu lar. E me deparei com mais uma notícia aí, né, mais umas ataques à igreja, aos membros da igreja. Bom, sobre esses ataques que eu nem vou citar, porque como católico apostólico romano, eu respeito a minha igreja, mas eu queria fazer uma pequena reflexão. Na palavra de Deus, nós temos um grande exemplo de uma pessoa que todos conhecem, que é um dos apóstolos de Cristo, que ele era perseguidor de Cristo. Ele perseguia Jesus e todos os cristãos fielmente ao exército e ao rei dele. Essa pessoa se chamava Saulo. Aí de repente ele teve uma experiência maravilhosa, né? Um encontro pessoal com Jesus. E quando ele teve esse encontro pessoal com Jesus, onde a palavra diz que ele cai do cavalo, né, e vê uma luz muito forte e escuta uma voz, né, orientando o que ele deveria fazer a partir dali. E neste mesmo momento ele fica cego. E ali ele vai procurar um profeta, e ali ele vai procurar assim é orientado, que Jesus o orienta. E a partir de ali, gente, que é o principal, o Saulo ali morreu. E ele se torna Paulo. De Saulo para Paulo. E daí para lá todos nós conhecemos. Um fiel, um homem de fé, um homem que começou super inteligente e começou a defender Cristo. Começou a defender os cristãos. Foi uma conversão linda, maravilhosa. Só que hoje, aí você se pergunta, o que isso tem a ver com o início do vídeo? Só que hoje nós estamos vendo muito oposto. Muitos Paulos se tornando Saulos. Não é? Preste bastante atenção. Você vê muitas pessoas que eram da igreja, na verdade nunca foi, mas se achavam que era da igreja, saindo da igreja. E ao sair da igreja começa a falar mal, a perseguir a igreja. Se isso não é o inverso do que aconteceu com Paulo, eu não sei o que é. Porque eu vejo pessoas mudando de religião, com todo respeito. Não vou entrar aqui em discussão doutrinais. Eu só quero dizer o seguinte: há muitos anos atrás, alguns anos, né? Muitos não, apesar que eu tenho uma idade um pouco avançada, mas há alguns anos atrás, no começo da minha caminhada, eu atacava muitas outras religiões, né? Principalmente os nossos irmãozinhos protestantes. Eu era um dos que atacava muito. Ou seja, a minha defesa era o ataque, né? Que eles atacavam e eu defendia atacando também. Só que chegou um certo momento da minha vida, da minha caminhada, que eu passei a refletir mais, a rezar mais, a observar mais. E vi que aquilo era perda de tempo. Eu ia ganhar muito mais em evangelizando uma pessoa do que discutindo com outra. Então, eu vejo muitas pessoas saindo da igreja decepcionada porque elas saíram por humanos, né? Não espiritualmente,
Não é uma decepção espiritual, mas uma decepção humana. Ou seja, ela nunca teve na igreja. As pessoas, ela usava uma máscara, hoje é muito comum, hoje em dia todos nós estamos usando devido ao coronavírus, né? Mas tem muitas pessoas que já usavam essa máscara há muito tempo, só que ninguém via. Aí essas pessoas saem da igreja machucadas por outras pessoas, não pela igreja, e começa a atacar a igreja. Ou seja, se é que possa ser chamado Paulo se tornando Saulo, mas só para a gente ligar uma coisa a outra. A pessoa estava dentro da igreja, entre aspas, saiu da igreja, onde eu acho que ela sempre esteve, e começa a atacar a igreja. Ataca a igreja de todo lado. Fica procurando na internet informações, tudo que essa imprensa sensacionalista joga no ar, essa pessoa pega e joga na mídia dela. Ela tem prazer de procurar notícias sensacionalistas para estar denegrindo a igreja, que na verdade ele não está denegrindo a igreja, ele está denegrindo algumas pessoas de dentro da igreja, que são seres humanos, todos nós. Não é porque nós estamos dentro da igreja que nós somos perfeitos, nós estamos em busca da santidade, mas a gente ainda não é santo. Claro que tinha muitas pessoas que é santo em vida, né? A gente tem muitos exemplos aí dos nossos santos, mas nós temos que tomar muito cuidado ao falar da igreja. Porque, se querendo ou não, você está blasfemando. Amém? Então, fique atento, meu irmão, minha irmã. Vigiai, orai e vigiai. Claro que o único pecado que não tem perdão, que está na palavra, a palavra de Deus nos diz, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas existem vários outros pecados. Blasfemar contra Deus, contra Jesus, contra a igreja, contra, enfim, a religião. Muitos falam que a religião não salva. Mas se você não tem uma religião, quem vai te direcionar para a salvação? Quem vai te mostrar o caminho? Ah, Jesus me mostra. Mas se você não tem alguém que mostre, que te oriente, é mais difícil. Então, queridos, só que no meio do caminho existem pessoas falhas, nós erramos, nós somos pecadores e nós cometemos muitos erros. Mas nós não podemos julgar toda uma igreja por causa de um padre, por causa de um pastor, por causa de um missionário, por causa de um religioso, de uma religiosa, por causa de um ministro da Eucaristia, um obreiro. Aqui vocês estão percebendo que eu estou falando independente da igreja. Nós não podemos julgar toda uma igreja por causa de uma pessoa, por causa de um membro daquela igreja. Então, queridos, independente que membro seja este, se é do menor ao pastor maior, né, modo de dizer, porque são todos iguais perante a Deus, mas dizendo a questão de hierarquia, desde o menor até o maior, todos têm pecados, todos cometem erro. Então, amados, não julgais. Da mesma forma que julgaste, será julgado. Da mesma forma que condenar, será condenado. Então nós temos que prestar bastante atenção. Eu era muito assim também. Eu julgava muitas igrejas aí, umas que nem é igreja, são seitas, né? E devido a algumas pessoas, né? Mas enfim, hoje eu mudei. Continuo não concordando com muitas doutrinas de muitas igrejas que nem doutrinas têm, mas
Eu não bato de frente, eu não brigo, eu não fico colocando na internet, eu não fico pesquisando sobre religião tal, igreja tal, que ela fez, como foi fundada, como não. Não, não me interessa. Não me interessa. Aquelas pessoas que estão próximas de mim, eu posso alertá-las. Devo alertá-las como um bom cristão. Mas não posso obrigá-las. Então, amados, quando você for falar de alguma igreja, alguma religião, cuidado. Cuidado, amado. Porque você às vezes está machucado com alguém de dentro daquela igreja e não de toda a igreja. E você que saiu da igreja magoado com alguém, volte enquanto é tempo. Volte, querido. Volte, querida. Enquanto é tempo. Pois o juízo final, os últimos dias estão muito mais próximos que nós imaginamos. Muito mais próximo. Não sabemos quando. A própria palavra nos diz que ninguém vai saber a data, o dia exato. Mas devemos ser vigilantes. Porque virá como ladrão na casa quando a gente menos espera. Então, fiquemos sempre alerta, atentos. Então, amado, amada, antes de você falar mal de toda uma igreja, toda uma história de uma igreja, por causa de uma pessoa, cuidado. Cuidado. Pode estar soando como uma ameaça, mas não é não, amados. É uma realidade. Vamos gastar o nosso tempo evangelizando, falando do amor de Deus para as pessoas e ajudando a resgatar aquelas almas que já eram ditas como perdidas, que não existe alma perdidas, vidas perdidas. Sempre está buscando e tentando resgatar esta alma para Deus. Este é o nosso principal objetivo. E claro, buscar a nossa salvação. Amém? Deus abençoe a todos. A paz e bem e salve Maria Santíssima.